Olá, família Santa Emília! Estamos dando início ao nosso videocast, um novo momento que o nosso colégio está vivendo, trazendo para vocês interações, trazendo para vocês interatividade, trazendo para vocês várias coisas novas. Então se prepara que vem coisa boa por aí. Vamos iniciar com o Marivaldo. Olá, Marivaldo, estamos aqui para conversar um pouco sobre religiosidade e espiritualidade. Marivaldo, dando início ao nosso encontro, a nossa conversa aqui bem legal, eu queria saber assim de você, primeiramente, existe algum embate entre religiosidade e espiritualidade? Olá pessoal, tudo bem? Existe sim. Tio Robson está com vergonha ou está com medo de dizer religiosidade versus espiritualidade, né? Mas a gente vai trazendo algumas considerações bem interessantes nesse novo projeto, como o Robson falava, que é um projeto que nos ajuda a refletir um pouco sobre essa dimensão religiosa dentro de um olhar horizontal das diversas religiões. Robson, primeiro a gente tem que entender o que é religiosidade e o que é espiritualidade. Aí eu queria agora lançar para você, Robson, será que nós vivemos só com a religiosidade ou só com a espiritualidade? O que é que tu acha? Veja, quando eu fui religioso, sim, porque eu já fui religioso, mas não religioso na maneira que nós vamos debater, mas religioso enquanto ordem religiosa, né? Isso. Eu vivi sobre o jugo de São Bento, sobre a ordem monástica. Então, eu aprendi o seguinte no mosteiro: os extremos são chifres de Satanás. Certo. Entendeu? Então, assim, a gente tem que pesar as coisas, nem muito um, nem muito outro, mas que os dois possam andar, caminhar juntos. Quando não andam juntos, então começa uma guerra entre a espiritualidade e a religiosidade. Muito bem. É nesse viés que você traz pra gente que a gente vai entender a religiosidade como sendo aquilo com que a gente acredita. Quando os alunos me perguntam, tio, o que é religiosidade? O que de fato é a religiosidade? A religiosidade é a prática da sua religião, a devoção, o culto, a missa, não é? Tudo aquilo que tem a reza do terço para os cristãos, não é? Tudo isso faz parte de uma religiosidade que está associada a uma determinada cultura, tá? A espiritualidade, ela é um pouco mais amplo, né? Por exemplo, quem tem uma espiritualidade não necessariamente tem que ter uma religião, tá? Existem pessoas que têm uma espiritualidade muito forte, mas que não têm uma religião específica. E aí a gente traz algumas características. Mas, Robson, uma pessoa que tem espiritualidade, você acha quais são as características dessa? É uma pessoa agitada que fica dando tapa no vento? Ou uma pessoa centrada, é uma pessoa calma? É uma pessoa que nos ajuda, né? Eu não sei se você ou os telespectadores também já perceberam que quando a gente encontra uma pessoa que passa uma certa espiritualidade, acalma a nossa própria espiritualidade, acalma a nossa alma também. E a gente só quer estar perto daquela pessoa. E aí a gente traz assim com a gente, poxa, é tão bom, o tio Robson me passa uma espiritualidade tão boa no seu bom dia, trazendo a mensagem, eu quero estar perto de tio Robson, eu quero viver também essa espiritualidade. Então a gente percebe que a espiritualidade, ela está no dia a dia de nós, de cada um, independente de religião. Exato. A espiritualidade está na essência da própria pessoa. Na essência do ser humano. Por quê? Qual é a visão que se tem muitas vezes? E aqui eu tenho, e que a gente vê que é uma visão também do Papa Francisco. Perfeito. Ele fala muito sobre isso, até então ele estava falando sobre a confissão, ele dizia, cuidado, padres, para vocês, em vez de absolver, condenar quem está chegando. E ele dizia, perdoe. Porque Perfeito. Ali é o encontro do perdão, não é o encontro do julgamento, né? Isso. E infelizmente muitas pessoas que são religiosas, elas se acham juízes do outro. Isso. Quando na verdade nós não somos convidados a ser juiz de ninguém, a não ser de nós mesmos. Então a pessoa que ela tem uma espiritualidade, ela não julga o outro, pelo contrário, ela acolhe. Isso. Claro que ela vai dar ali àquela pessoa, numa conversa, um discernimento. Isso. De como ela viver ou de como tratar, né? Veja, com certeza você já passou por alguém que chegou até você a necessidade de uma palavra, de conversar. Não era de um julgamento, mas ela chegou e desabafou com você e na sua espiritualidade você ajudou. Se você olhar pelo lado religioso, muitas vezes seria o julgamento. Não, aí está o perigo, Robson, justamente de uma religiosidade
como você falou aí, né? O extremo é chifre do diabo, isso a gente aprende também, o fato de ter passado um bom tempo no seminário também, a gente sempre... Aí já tem a religiosidade, quando uma pessoa se dirige, você tem que ter cuidado porque você vai munido da sua crença. E isso, de uma certa forma, não é que seja negativo, mas você tem que parar e tem que ouvir, porque aquela pessoa que está querendo te escutar, está querendo um conselho, ela não tem essa vivência da religiosidade. Mas ela pode vir com a espiritualidade. Então, muitas vezes, parte desse princípio da gente entender que essa pessoa precisa ser escutada, você pode, obviamente, abordar, colocar aspecto da sua religiosidade, da sua religião, mas você não pode impor, tá? E aí a gente tem essa grande dimensão. A espiritualidade e a religiosidade, elas devem andar juntas. Isso. Tá? Elas não podem, não é como a gente viu aí na Idade Média, o grande embate entre ciência e religião, e a gente viu que a coisa foi muito feia. Exatamente, é aquela coisa, nem muito um, nem muito outro, mas que os possam caminhar juntos, né? Isso. E a preocupação muito grande muitas vezes é essa, de ou sou religioso demais, ou eu sou espiritual demais. E o demais nunca é bom. Nunca é bom. É sempre bom ter o temperamento, ter a têmpera, ter o equilíbrio, né, que somos chamados a viver. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Ser religioso ou ser espiritual? Os dois. Porém, sabendo que tem que ter o ponderamento entre as duas coisas, né? E a gente falava no início também, pegando aí a tua fala, a gente falava que espiritualidade e espiritismo, não é? Uhum. Uma religião muito bonita também, que oferece um caminho para ser trilhado, e a religião espírita oferece também mais uma crença, mais algo para que você busque, né? O interessante aqui no nosso espaço escolar é que a gente tem essa diversidade religiosa, a gente tem essa pluralidade religiosa. E digo a você que, graças a Deus, nós temos o princípio cristão, católico, sim, mas que a gente consegue viver essa religiosidade dentro de uma espiritualidade, né? Exato. Se a gente trouxer para o nosso ambiente a espiritualidade do cristão, seja ele evangélico, seja ele católico, a espiritualidade do Cristo, o bom pastor, é o centro, não é? Então, e ela não está separada a uma religiosidade. Então a gente consegue hoje, nesse nosso espaço, né? E a gente sabe que a sociedade tem muita dificuldade de envolver nessa realidade, de sentir o outro e ver que o outro tem uma espiritualidade, mas não tem uma religiosidade, e acolher, mas muitas vezes, como você já reforça a sua fala, a gente vai julgar, a gente vai dizer que está errado. Exato. E na realidade não está. Então, eu sempre gosto de pensar a espiritualidade como você já tem. A sua espiritualidade, você já nasce com ela, né? Isso. E aí a gente vai alimentando essa espiritualidade a ponto de a gente fazer a escolha de viver uma religiosidade. Exatamente. Na sociedade. Isso mesmo. Quando a gente tem uma espiritualidade, com certeza a gente vai buscar algo a mais do que aquilo, né? Isso. E a nossa espiritualidade também vai nos levar a querer nos encontrar em alguma religião. Sim. E dentro dela viver, né, a proposta daquela religião, junto com essa espiritualidade que já está dentro de mim. Isso. Que é a escolha que eu fiz. Uhum. E diante da escolha que eu faço, eu tenho a graça de poder viver. Uhum. E viver bem aquilo que eu sou chamado a viver. Existe uma frase do Papa Bento XVI, né, em memória, que ele diz assim: o cristão ou qualquer outro que viva bem a sua religião pode ter a certeza do céu, porque ele está vivendo os princípios aos quais foi ensinado. Então veja a visão de um dos maiores teólogos da igreja. Sim. No tempo atual, onde ele vai dizer que todo aquele que vive bem a sua fé pode ter a certeza que Deus o abraçará na eternidade, porque ele viveu aquilo que ele foi educado para viver. E é partindo desse princípio, Robson, que a gente vai acabando com as arestas da intolerância religiosa. Mas veja, quando a gente tem um momento e um espaço tão bom como esse, a gente consegue trazer não só para nós, mas para as pessoas, que todo ser humano tem direito a escolher uma religião, a viver dentro dessa sua religiosidade, e que a gente precisa respeitar. Então, quando você coloca aí o Papa, ele traz isso com uma leveza muito grande, e que isso seja plantado na sociedade, e que a gente olhe o outro
com os olhos de Deus, Isso. independente de religião. Olhar com os olhos de Deus significa que eu vou lhe acolher, que eu vou lhe respeitar, isso é espiritualidade e religiosidade ao mesmo tempo. Exatamente, onde eu respeito a religião do outro, eu respeito a espiritualidade do outro e juntos podemos conviver e viver sem problemas nenhum, não é isso? Então a gente já sabe o que é espiritualidade, é essa força maior que todo ser humano já nasce com ele, independente de religião, Isso. né? Isso é espiritualidade. E religiosidade é justamente aquela tua escolha. Isso. Você é cristão, católico, evangélico, é espírita, é da Umbanda, é do Candomblé, é de religiões orientais. Você faz a sua religiosidade acontecer, porque você acredita e você tem um ideal em conjunto com outras pessoas que acreditam do mesmo ideal que você. E você caminha Exato. por aí. E a gente já vai trazendo essa distinção dentro de uma união. Não é separar para viver em guerra, como a gente começou falando sobre. Não é separar mas é ter essa distinção para que as duas se entendam e caminhem juntos. Exatamente. Obrigado, Marivaldo, por estar aqui conosco nesse agradeço, momento. Robson. Viu? Até a próxima. Se você tem alguma pergunta a fazer, pode colocar aí. Quem sabe a gente volta também respondendo a sua pergunta, tá bem? Esse é o videocast do Colégio Santa Emília e esperamos por você no próximo encontro.